A eleição presidencial deixou um sentimento muito forte de intolerância, de preconceito entre os eleitores. Um problema que cabe a toda a sociedade brasileira resolver. E qual que é o papel do poder público nessa questão? Esse é um dos assuntos da conversa que eu vou ter agora com o secretário municipal de Direitos Humanos, Rogério Sotile. Boa noite, secretário. Bem-vindo mais uma vez ao seu jornal. Boa noite, Lia. Boa noite, ouvintes da TVT. Bem, de que forma a sua secretaria e outras entidades ligadas à defesa dos direitos humanos podem contribuir, ajudar para que nessa missão de trazer de volta a paz social aqui no país? Bom, a Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura de São Paulo, criada na gestão do prefeito Fernando Haddad, tem como preocupação trabalhar em torno de 13 temas que são com pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, população de rua, imigrantes, juventude, população LGBT, etc. Como é uma política transversal, nós pretendemos criar com as demais secretarias da Prefeitura Municipal, políticas afirmativas e políticas públicas para que a gente possa dar condições de desenvolver os direitos humanos, desenvolver os direitos de cidadania dessas populações vulneráveis. Essa é uma contribuição fundamental para que a gente possa construir não só uma cidade de São Paulo, mas pelo impacto que tem a cidade de São Paulo no país, um país muito mais fraterno, muito mais humanizado. Nós estamos recebendo ultimamente muitos imigrantes que vêm de toda a parte do mundo, especialmente da África. Nós estamos lançando agora um centro de referência e acolhida para o imigrante, onde que nós vamos nos preparar para receber de forma muito mais adequada, de forma que a gente possa dar condições e ajudar a construir a autonomia dos imigrantes. Então, são questões que a gente tende a desenvolver como política pública, mas fundamentalmente, os direitos humanos faz parte de um processo em construção. Nós precisamos desenvolver na cidade de São Paulo uma política que possamos desenvolver uma cultura de paz em contrapartida a uma formação histórica de violência dos direitos humanos, de violação, onde a violência é naturalizada. Então, nós pretendemos, através da nossa administração, fazer todos os movimentos possíveis em torno da construção da política pública para que a gente possa desenvolver uma cultura de paz para a população mais vulnerável da nossa cidade. Bem, nós falando sobre um outro assunto, o Congresso Nacional derrubou em Brasília o Programa Nacional de Participação Social, que prevê exatamente o que o nome diz, que é um pouco mais de participação da sociedade, da população nas decisões do poder público. Isso o senhor considera uma perda, um retrocesso? É um grande retrocesso. Veja bem, já existe na nossa Constituição de 1988 previsto que a gente deve aprofundar a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para o Brasil. O que a Secretaria-Geral da Presidência da República, através da coordenação do ministro Gilberto Carvalho, fez foi simplesmente sistematizar e organizar, pactuar com a sociedade civil e com o próprio governo um projeto de lei que pudesse regulamentar a participação da sociedade nesse processo. O que nós vimos como uma iniciativa do Parlamento nessa semana, da Câmara dos Deputados, e reafirmada hoje pelo senador Renan Calheiros, que deve repetir no Senado, não dá para se entender ainda se é uma retaliação pelos resultados eleitorais em que esses parlamentares estiveram envolvidos nos seus estados e que não foram exitosos, como um recado à própria presidenta Dilma, ou se de fato eles têm uma visão de que querem afastar o aprofundamento da democracia participativa. Eu acredito que deve ser as duas coisas. Primeiro, assim, é um recado pela sua insatisfação que aconteceu nos seus estados. O presidente da Câmara foi derrotado no seu estado do Rio Grande do Norte. Ele deve ter ficado muito insatisfeito com a participação do presidente Lula na campanha do seu opositor no estado e quis mandar um recado para o governo. Mas também a gente conhece que eles também não representam o que existe mais moderno do ponto de vista do desenvolvimento da nossa democracia. Então, eles atribuem à participação social um certo sombreamento à participação representativa que hoje é representada pelo Congresso.
Na verdade, elas não se opõem. O Congresso precisa da participação social. E a participação social nada mais é o que está nas ruas. Né? A política é muito viva, né? Se o Congresso não se dialogar com as ruas param o Congresso. Isso aconteceu em junho do ano passado, porque a população está insatisfeita da forma como o Congresso se comporta em determinadas situações. E quando ela está insatisfeita, o que ela faz? Ela exige participação. A melhor forma de você fazer uma gestão eficiente e eficaz é se abrir para a participação social. Por quê? Primeiro, a sociedade brasileira sabe qual é a demanda que ela quer seja desenvolvida como política pública. E se ela sabe qual é a demanda, ela propõe e ela vai ajudar a coordenar, a elaborar, a articular e vai a monitorar o governo para que seja executada aquelas políticas. Então, a participação social deve ser vista como um método de gestão e que deve ser respeitado e deve ser valorizado na nossa administração e nosso país. Bem, sobre a questão da polícia militar aqui em São Paulo, secretário, a Justiça proibiu, né, o uso agora de balas de borracha nas manifestações de rua, como o senhor acabou de citar, as manifestações. Como é que o senhor vê essa decisão, que ainda é liminar, né? Mas como é que o senhor vê essa decisão? Essa decisão, mesmo que liminar, do juiz Valentino de Andrade, da 10ª Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela é muito importante. Primeiro porque essa é uma decisão da Justiça, é uma decisão judicial. E sendo uma decisão judicial, ela está sinalizando que há um desacordo com a prática da polícia militar no que diz respeito ao tratamento aos movimentos sociais. E isso está muito mais do que claro por conta de todas as consequências que aconteceram no último ano, de lá para cá, sobre como a polícia tem atuado junto aos movimentos sociais. Veja bem, nós tivemos informação sobre um programa da própria Polícia Militar, secreto, né? Teve acesso o pessoal da Ponte, em que estabelece um certo procedimento de como atuar junto aos movimentos sociais. E o que a Polícia Militar está fazendo no estado de São Paulo é extremamente contrário a esses procedimentos, chamado POT, uma coisa assim, né, que é Plano de Operação e o Procedimento Operacional Padrão. POP, exatamente. O que o POP diz em relação à abordagem? Primeiro, a utilização de balas de borracha só deve se dar em último caso, em grandes exceções, e quando ele acontecer tem que se dar em 20 metros de distância, se dá do cintura para baixo, e quando a pessoa foi atingida, imediatamente tem que isolar o local e prestar socorro. Em nenhuma situação foi cometida isso. Então, a decisão da Justiça, ela quer regulamentar uma situação que está sendo uma barbaridade de violência cometida pela Polícia Militar e que é inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos. Secretário, nós queremos agradecer muito sua presença aqui hoje e esperamos o senhor outras vezes aqui no seu jornal. Muito obrigado. Muito obrigado, Eli, e boa tarde a todos.